Pessoal, muito bom dia a todos. Que Deus nos abençoe nesse tempo de reflexão e aprendizado à luz da sua palavra. O tema da nossa aula, o tema que vai ocupar nossa atenção nos próximos minutos, é o tema da masculinidade madura. Não é a primeira vez que o assunto é abordado em nossa escola dominical. Recentemente, o pastor Geraldo abordou esse assunto. Eu também tive a oportunidade de explanar sobre o mesmo. E nós vamos aprofundar a nossa reflexão, nossa compreensão sobre essa matéria tão importante. E, se Deus permitir, não no próximo domingo, porque me parece que já vai ter uma aula especial, se eu entendi bem, mas daqui a 2 domingos, se Deus assim nos der essa oportunidade, vamos tratar da feminilidade bíblica, certo? Já oramos que Deus nos abençoe na compreensão da sua palavra. Então, como eu mencionei há pouco, alguns domingos o pastor Geraldo falou sobre esse tema, e uma semana depois eu tratei com os irmãos sobre as diretrizes bíblicas a respeito da masculinidade, ocasião na qual recordamos basicamente 3 coisas: que o homem é um ser espiritual, certo? Alma vivente é a expressão que aparece lá em Gênesis 2, é o único ser, o elemento da criação divina que carrega a imagem e semelhança de Deus. Um cachorro, um gato, um peixe, uma ave, qualquer animal ou qualquer espécie da flora não tem essa característica, certo? Além de comentar que o homem é um ser espiritual, também destacamos que ele foi colocado no Éden. E ali no Éden ele tinha uma função, né? Ele tinha um trabalho, que era de cultivar e guardar aquele jardim. Ele não foi criado para ficar ocioso, para ficar parado. Eu sei que quando a gente ouve a palavra trabalho, infelizmente, para alguns de nós, a palavra trabalho tem uma conotação muito negativa, porque trabalho é algo estressante, cansativo, complicado. Às vezes o ambiente laboral não é o mais propício para o desenvolvimento do nosso dever, mas isso tem a ver com os efeitos do pecado no mundo. Antes do pecado entrar na história da humanidade, o trabalho, assim como a relação interpessoal do homem com a mulher, certo? Do homem com a sua esposa, e com os animais, com o meio ambiente, tudo fluía muito bem, era uma relação harmoniosa, não conflitiva, não conflituosa, mas com a entrada do pecado na história da humanidade, deu uma bagunçada no coreto e as coisas ficaram mais difíceis. Mas, graças a Deus, temos as misericórdias do Senhor e em Cristo Jesus é possível, muitas vezes, transformar o limão em uma limonada e seguir adiante. E também, naquela ocasião, destacamos a missão do homem no mundo, de crescer e multiplicar-se e sujeitar a terra, desenvolver a criação. Deus colocou o homem, certo, nesse planeta, não em Plutão, não em Marte, mas nesse planeta para que ele desenvolvesse a beleza, a criação, não é? Então, hoje nós temos edifícios, temos carros, temos smartphone, temos computador, temos projeção, pessoal que nos acompanha pela internet. Isso não estava, certo, ali na criação, mas o potencial para o desenvolvimento da criação estava presente e Deus deu essa capacidade ao homem. E, por conta disso, o homem recebeu das mãos do Criador uma auxiliadora idônea, que o agradou tanto que Adão exclamou: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha
carne. É interessante observar que no relato de Gênesis 2, Adão faz essa declaração logo depois de ter conhecido ou ter ali dado nome aos animais. Ou seja, diferente dos animais, entre os quais aparece a expressão, não se achou ajudadora idônea para o homem. Deus fez, certo, a mulher que é ajuda ou auxílio idôneo. E na conclusão do estudo, foi assinalado que a masculinidade bíblica está associada à maturidade, que por sua vez implica responsabilidade e liderança. Isso a gente está fazendo uma breve recapitulação do que foi conversado alguns domingos atrás. Hoje vamos discorrer sobre masculinidade madura. Haja vista que o ideal divino, usando as palavras de Paulo, no capítulo 4 da carta aos Efésios, é que não mais sejamos meninos inconstantes, mas antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Sabemos que o contexto do capítulo 4 de Efésios não está focado na questão da família, mas a verdade que aparece ali, que tem a ver com o aperfeiçoamento da igreja, com a unidade que temos em Cristo Jesus, certo? Tem como implicação também esse aspecto de que a maturidade espiritual fortalece ou ajuda o homem a cumprir o seu papel de líder, segundo a vontade de Deus. E depois, mais à frente, vamos também dedicar atenção ao tema da feminilidade madura. Pois bem, dito isso, não deveria ser novidade para nenhum cristão que vivemos tempos difíceis. Eu gostaria de pedir que alguém, pode ser presbítero Sebastião, o senhor pode ler uma porção da palavra de Deus na segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 a Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. Eu sei que o senhor está devidamente acomodado ao lado da sua senhora, mas eu gostaria de pedir que o senhor viesse ao microfone para que o pessoal que nos acompanha pela internet escute a leitura desse texto. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. Nosso irmão presbítero Sebastião gentilmente fará essa leitura. Notem o que Paulo diz a Timóteo há mais ou menos 2000 anos atrás. 3 ou 5, né, pastor? Isso, do 1 ao 5. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Obrigado, meu irmão. Isso Paulo disse a Timóteo há mais ou menos 2000 anos atrás. E na perspectiva de Paulo e de boa parte do Novo Testamento, eles já viviam nos últimos tempos. Os últimos tempos haviam sido iniciados com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Tanto é assim que algumas passagens do Novo Testamento nos permitem perceber que Paulo e outros cristãos acreditavam que veriam o retorno do Senhor Jesus Cristo. Tamanha era a expectativa, certo, de que aquela geração veria o regresso de Jesus Cristo. Mas as expectativas nossas nem sempre coincidem com as expectativas ou com o tempo de Deus, melhor dizendo. E desde então já se passaram aí mais ou menos 20 séculos, mas nós vivemos na última era. E essa era na qual estamos inseridos, ela é complicada. Filhos desobedientes, pessoas que têm aparência de piedade, ou seja, pessoas que estão na igreja, que conhecem o Evangelho, mas cuja vida, certo, nega a piedade, tem uma aparência religiosa, mas não são de fato essas pessoas filhas de Deus, e muitas outras situações que atestam que realmente nós vivemos num mundo quebrado, num mundo que sofre os efeitos do pecado. E aí a gente pode pontuar algumas coisas, né? Se fala nos livros aí de filosofia, de história, de sociologia, alguns autores falam que nós vivemos no período da pós-modernidade.
Não vamos entrar no mérito do que seria pós-modernidade, pois não há um consenso. O fato é que durante muito tempo, e esse é o aspecto principal a ser destacado, acreditou-se na verdade. E a verdade era algo objetivo, certo? Fora de nós. No período da Idade Média, a verdade estava na boca da igreja. O que a igreja falava, as pessoas aceitavam. Do século XVI para cá, certo? Ganhou muita força a ideia de que a verdade estava naquilo que os cientistas, que os acadêmicos falavam. Certo? Inclusive, na bandeira do Brasil, qual é a expressão que aparece? Ordem e progresso, que reflete toda uma mentalidade. Certo? Ou seja, se as coisas estiverem ordenadas, organizadas, certo? Haverá progresso, desenvolvimento. Isso em si não é falso, mas a expectativa que muitos tinham nos últimos séculos de que, na medida que o homem avançasse, se desvencilhasse, se libertasse da ignorância, o mundo ia progredir e os problemas iam ser solucionados, essa expectativa se mostrou mentirosa. Nós temos visto, certo, que existem nações desenvolvidas, nações muito ricas, tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista cultural, e os problemas e as disfunções e as crises, elas não param. Pelo contrário, às vezes, a inteligência que Deus deu ao homem é usada para o mal, como, por exemplo, a bomba atômica, as armas químicas. Então, durante muito tempo, acreditou-se na verdade como algo objetivo. É possível encontrar a verdade. Na nossa época, tem prevalecido a ideia de que cada pessoa tem a sua própria verdade. De que não existem valores ou princípios absolutos, que tudo é relativo. Então, o que é verdade para você não é necessariamente verdade para mim e vice-versa. Eu não estou dizendo que isso está certo, eu estou mencionando algo que é muito corrente, que é muito comum em nossos dias. E a gente sabe que isso não se coaduna, não é compatível com a palavra de Deus. Jesus Cristo, na sua oração pela igreja, disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em outra ocasião, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Certo? Então, existem absolutos, existem valores, princípios que não podem e não são mudados, são imutáveis, independente da época, independente do lugar, independente da cultura, são princípios verdadeiros. Mas, infelizmente, não é essa ideia que tem sido propagada e defendida em nossa época. Muitos sustentam, certo, a postura do relativismo, e aí, certo, nessa linha, tudo é permitido. Outra coisa que também caracteriza a nossa época é uma crise na família. Infelizmente, existem muitas famílias que vivem uma verdadeira tempestade, certo? E nós temos visto o esfacelamento de muitos matrimônios, de muitos casamentos, crises entre pais e filhos. E também uma forma de ilustrar isso é a escassez de referenciais. Certo? Em muitos lugares as pessoas buscam exemplos positivos, buscam referências ou referenciais para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família, mas esses referenciais, esses modelos estão ficando cada vez mais difíceis de serem encontrados. Também algo que torna, certo, o desafio maior ainda de desenvolver uma masculinidade segundo a vontade de Deus, devemos admitir, não há como negar isso, tem acontecido, sempre aconteceu e tem acontecido, talvez agora a gente tenha mais informação, né, a coisa ganha mais publicidade, abusos e excessos por parte dos homens e, por outro lado, distorções por parte do feminismo, do movimento feminista. Às vezes nós ficamos aí estarrecidos, boquiabertos com informações, com notícias, certo, que são veiculadas na mídia de abusos físicos, psicológicos, sexuais,
certo, praticados contra as mulheres, e, por outro lado, certo, teorias que são, por vezes, disseminadas pelo movimento feminino. Uma palavra agora que está muito em voga, que está muito em moda, é de empoderamento feminino, que é a ideia de tomar poder sobre si, visando alcançar a equidade, a igualdade de gênero. As mulheres são iguais aos homens, elas podem tudo que os homens podem, e elas não dependem dos homens para nada, e por aí vai, e eventualmente até mesmo isso entra na cabeça de algumas irmãs na igreja, certo? Isso é muito complicado, porque desvirtua o ensinamento bíblico. O movimento feminista, a origem dele é no século XIX, meados do século XIX, e quando ele surgiu, ele visava corrigir algumas injustiças e absurdos que há muito tempo eram praticados contra as mulheres. Mas, ao longo, da caminhada, do desenvolvimento dessa postura ou desse movimento, certo? Ele tomou rumos, direções que muitas vezes são incompatíveis com a palavra de Deus, certo? Alguns estudiosos conseguem classificar o feminismo ou dividir o feminismo pelo menos em 3 momentos, meados do século XIX, certo? Décadas de 50 e 60, e mais recentemente, a partir dos anos 90, e muito da agenda das feministas hoje, certo? Ela não tem qualquer relação, qualquer compatibilidade com a palavra de Deus. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não embarcar nessas ondas sem critério, sem saber o que está por trás de certas agendas, de certas bandeiras, de certas plataformas. E na igreja, eventualmente, certo, ganha força a ideia do igualitarismo. Por que as mulheres não podem ser pastoras? Por que não podem ser presbíteras? Que absurdo! O mundo está aí, mostrando que existem mulheres que trabalham, são cabeça na ONU, são cabeça nos ambientes de trabalho, nos governos, numa série de empresas. E por que na igreja não pode acontecer isso? Certo? Então, a coisa vai tomando essa forma e nem sempre o esclarecimento, a orientação, a instrução bíblica acontece a fim de evitar que, novamente, embarquemos em ondas, certo? Desculpem a redundância, em barcos que vão naufragar, e já tem naufragado. Então, é preciso ter muito cuidado. Todos esses aspectos nos fazem entender a importância de estudar a masculinidade madura. E eu quero compartilhar aqui, certo, um testemunho do nosso irmão John Piper, que é um pastor norte-americano, estadunidense, pastor batista de linha reformada, ao que ele fala sobre a família dele, sobre os pais dele, sobre o ambiente no qual ele foi criado. Diz John Piper nesse livro, Homem e Mulher, seu papel bíblico no lar, na igreja e na sociedade. Quando eu era um garoto e crescia no estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, meu pai estava ausente de casa cerca de 2/3 do ano. E enquanto ele pregava por todo o país, orávamos, minha mãe, minha irmã mais velha e eu. O que aprendi naquele tempo foi que minha mãe era competente para tudo. Ela cuidava das finanças, pagava as contas e lidava com o banco e os credores. Uma vez ela dirigiu, à parte, um pequeno negócio de lavanderia. Ela era ativa no departamento de crianças de nossa igreja batista e gerenciava alguns imóveis. Ela me ensinou a cortar grama, a pintar o beiral da casa, a polir a mesa da sala de jantar com uma flanela e a dirigir o carro. Ela me ajudava com mapas de geografia e me mostrou como acreditar que a álgebra era possível. Ela fez os contatos com os empreiteiros, quando acrescentamos o subsolo à casa. Nunca me pareceu haver algo que ela não pudesse fazer. Mas nunca me ocorreu pensar sobre minha mãe e meu pai numa mesma categoria. Ambos eram fortes, ambos eram brilhantes, ambos me beijavam e ambos me disciplinavam. Ambos oravam com fervor e amavam a Bíblia. Mas, sem dúvida, meu pai era um homem e minha mãe era uma mulher. Mas, sem dúvida, meu pai era um homem e minha mãe era uma mulher. Eles sabiam disso e eu também. E não era simplesmente um fato biológico.
era antes uma questão de personalidade e diferenças na maneira de relacionarem-se. Quando meu pai chegava, percebíamos claramente que ele era o chefe da casa. Ele dirigia a oração à mesa, reunia a família para os devocionais, levava-nos para a escola dominical e para o culto, guiava a família até o lugar onde nos sentaríamos. Depois tomava a decisão de irmos a um restaurante para o almoço. Ele era a quem prestaríamos conta se quebrássemos alguma regra familiar ou desrespeitássemos a mamãe. Aqueles eram os dias mais felizes para a mamãe. Oh, como ela se alegrava quando o papai estava em casa. Ela adorava a sua liderança. Mais tarde, entendi que a Bíblia chama isso de submissão. Mas como meu pai não estava a maior parte do tempo, mamãe costumava exercer boa parte da liderança também. Então, nunca me passou pela cabeça que liderança e submissão tivessem algo a ver com superioridade e inferioridade. Também nada tinha a ver com músculos. E não era uma questão de habilidades. Aquilo estava relacionado a algo que eu nunca poderia ter explicado como criança. Com o passar dos anos, tenho percebido, através das Escrituras e da vida, que masculinidade e feminilidade são a bela obra artística de um Deus bom e amável. Ele delineou nossas diferenças, e elas são profundas. Não são meros pré-requisitos fisiológicos para a união sexual. Elas vão à raiz da nossa personalidade. Eu não sei vocês, mas eu achei esse relato tremendo. Certo? Demonstra que o papel de líder não implica em autoritarismo, em ditadura, em imposição, mas sim em liderança espiritual. E a mãe do John Piper, na ausência do pai, que era pastor e passava, pelo que ele falou aqui, 8 meses, 2 terços do ano, 8 meses, certo? Fora de casa, ela assumia e fazia, às vezes, de líder da casa na ausência do marido. Mas quando ele voltava, ela tinha prazer e se alegrava, se regozijava, porque o marido havia regressado ao lar e assumia o papel de líder. E isso em nada a fazia inferior a ele. Então, o desafio que nós temos, irmãos, é entender o tema da masculinidade madura à luz da palavra de Deus. Fazendo uso de um capítulo deste livro, eu gostaria de compartilhar com vocês, nessa manhã, algumas marcas ou evidências da masculinidade madura. O John Piper diz o seguinte, assim ele qualifica, assim ele define masculinidade madura. No cerne, ou seja, no coração, no âmago da masculinidade madura, está um senso de responsabilidade benevolente de liderar as mulheres, prover a elas e protegê-las através de formas apropriadas aos diferentes relacionamentos de um homem. Por que diferentes relacionamentos de homem? Porque o homem se relaciona com a sua esposa, se relaciona eventualmente com a sua filha, com as irmãs na igreja, com mulheres no seu ambiente de trabalho. Então, a masculinidade, segundo a vontade de Deus, ela implica em maneiras ou formas apropriadas, adequadas do homem se relacionar com as mulheres. Como desdobramentos ou consequências desse enunciado, dessa qualificação de masculinidade, podemos afirmar o seguinte: a masculinidade madura se expressa não na exigência por ser servido, mas na força de servir e sacrificar-se pelo bem de uma mulher. Muito importante isso. Eu não sei quantos aqui são do Nordeste, certo? Eu sou nordestino, certo? O meu pai, né, os meus tios, todos que foram criados no interior do Maranhão, eu nasci em São Luís, mas os meus pais, meu pai e a minha mãe, os meus tios, todos eles eram do interior do Maranhão. E hoje, quando eu me lembro e penso, né, no comportamento dos meus tios, da grande maioria dos meus primos, no próprio comportamento do meu pai,
certo, para com as suas esposas, corta meu coração ver como aquela cultura é machista e deprecia as mulheres. E claro, também existe na minha pessoa influências daquele ambiente e também outras que têm a ver com o meu pecado, com a pecaminosidade própria do ser humano, certo? E eu falo isso porque eu também louvo a Deus pela graça dele que foi derramada na minha vida, na vida do meu irmão, certo? E na vida de alguns primos que têm em Cristo Jesus a possibilidade de construir uma família sobre valores e práticas diferentes daquelas que nós vimos, testemunhamos e até participamos como filhos. Mas isso, infelizmente, não é uma característica do Nordeste. Talvez lá, né, pelo imaginário, pelo folclore, né, pelas imagens que estão associadas, né, Lampião, certo? O cangaço, certo? O nordestino cabra macho, cabra ratado, certo? Mas no Rio Grande do Sul, lá no interior de Minas Gerais, certo? E em outros lugares do Brasil também existem formas, certo? Não apropriadas, que são cultivadas pelos homens em relação às mulheres. Então, a masculinidade madura se expressa não na exigência por ser servido, mas na força de servir e sacrificar-se pelo bem de uma mulher. Pastor, a base bíblica para isso? Com toda certeza. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar. A referência que nós, maridos, temos é a do Senhor Jesus Cristo. Pastor, talvez uma voz pecaminosa grite dentro de você: eu não sou Cristo. Ninguém espera que você seja Cristo. Mas nós devemos nos esforçar por imitar a Cristo. E pela graça dele podemos, meus irmãos, ser sal e luz, inclusive no nosso lar, no relacionamento com a nossa esposa. A referência do marido é Cristo. Ele levou sua igreja à santidade e ao céu, através do caminho do Calvário. Jesus parecia fraco, mas era infinitamente forte ao dizer não ao caminho do mundo. A liderança do homem maduro implica iniciativa para servir e proteger a esposa. Uma esposa que é protegida, que é amada, que nota o esforço do marido em servi-la, ela não vai ter dificuldade em reconhecer a autoridade do marido. Por quê? Porque ele a trata como uma princesa. Ele a trata de maneira digna. Agora, quando a liderança é desenvolvida de uma maneira que foge ao padrão bíblico, aí com certeza, meus irmãos, certo? A esposa ela não vai aceitar e está correta em não aceitar coisas que contrariam a palavra de Deus. Sejamos aqui honestos. Isso que nós estamos dizendo, né, que a referência do homem crente é Jesus Cristo, o amor dele para com a igreja, é muito diferente do que a gente percebe na vida dos homens que não temem a Deus. Em geral, os homens que não temem a Deus, que não conhecem a Cristo, tendem a esperar ser servidos, ser atendidos. Em vez de servir e proteger, são cada vez mais comuns casos de ameaça, violência e abuso contra as mulheres. Certo? Mas, como diz a palavra de Deus na carta aos Coríntios, quem é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a sua mulher. É fácil agradar a esposa, pastor Geraldo? Eu vou aproveitar para perguntar para o senhor, porque a irmã Luzinete não está aqui hoje, mas está assistindo pela internet. Mas você pode responder fora do microfone, tá bom? Certo? Com certeza, em muitos sentidos é fácil agradar a esposa, mas tem algumas coisas, não é não, Sebastião, que dá mais trabalho agradar, hein? Certo? Que requer mais esforço, não é não, irmão Isaías? Certo? Mas deve existir esse desejo, esse anelo em nós, certo? Porque é carne da nossa carne, certo? O segundo desdobramento, ou segunda implicação, né,
da masculinidade segundo a vontade de Deus é que a masculinidade madura não assume o mesmo tipo de autoridade que Cristo tem sobre a mulher. Cuidado, certo? Isso é muito comum em alguns círculos pentecostais. O marido exigir que a mulher, certo, o trate como autoridade, certo? Ele impõe a autoridade dele, só que, na realidade, a autoridade é de Cristo. A autoridade que nós temos é derivada de nossa obediência e submissão a Cristo. Saiu do prumo, certo? Se desviou do padrão que é Cristo, perdeu o direito de ser respeitado ou de ter a sua liderança respeitada. Então, a masculinidade madura não assume o mesmo tipo de autoridade que Cristo tem sobre a mulher, mas defende tal autoridade. Ser líder no relacionamento e no lar não significa que o esposo precisa tomar o lugar de Cristo na vida de sua esposa. Você não é salvador, eu não sou salvador da Carla, o pastor Geraldo não é salvador da Luzinete, nenhum marido aqui é salvador da esposa. O salvador é Cristo. Essa maturidade, ou masculinidade madura, implica, assim, em conduzir a esposa a depender de Cristo e não dele, marido. Esse é o trabalho também do pastor e dos presbíteros na igreja. Ajudar as pessoas a que dependam de Cristo e não que dependam do pastor e dos presbíteros. Existe uma frase que eu li numa ocasião e jamais saiu da minha cabeça. Dê um peixe a um homem e ele comerá por um dia. Ensine-o a pescar e ele comerá por toda a vida. Certo? Então, o papel nosso, de maridos, de esposos, é de conduzir, colaborar, para que as nossas esposas também amem mais a Cristo Jesus. Além disso, a posição de líder não dá direito ao marido e autoridade para entender que ele deve ocupar o lugar que só Cristo tem nas nossas vidas. O fundamento, atenção, se você pudesse redobrar sua atenção agora, eu entendo que valeria a pena. O fundamento da vida conjugal deve ser Jesus e não dos cônjuges ou relacionamento em si. Às vezes, existem pessoas que pensam, até na igreja, que a base do relacionamento do casamento é o amor de um para com o outro. Essa ideia é pagã, essa ideia não é bíblica. Porque sentimento, desculpa a franqueza, dependendo da estação do ano, ele é mais forte ou mais fraco. Dependendo do momento da vida, das circunstâncias, da chegada dos filhos, da situação laboral, certo? Ele pode estar queimando, né, extrapolando, ou ele pode dar aquela arrefecida, aquela diminuída. Então, coitados são aqueles relacionamentos, aqueles casamentos que estão construídos na base do sentimento de um pelo outro. Eu não estou dizendo que o sentimento, que a paixão, que o amor do homem para com a mulher e vice-versa não é importante, não é isso. Entenda as coisas, por favor. Mas o que eu estou dizendo é que a base do relacionamento, do casamento, é a fidelidade a Cristo. A fidelidade a Cristo. A base do casamento cristão não é o sentimento de amor ou paixão, mas a fidelidade a Deus. Casamento é uma aliança vertical antes que uma aliança horizontal. Essa perspectiva é completamente diferente do que o mundo apregoa. Certo? O que a gente vê cada vez mais? É o romantismo, é a paixão, é o relacionamento, não é? Vamos nos casar ou vamos viver juntos porque estamos apaixonados, você é muito linda, você é muito belo, certo? Gente, a beleza exterior, ela passa, não é? Chegam as rugas, chegam os cabelos brancos, ou, certo, os espaços que vão ganhando cada vez mais, né, proporção na nossa cabeça, certo? Vem os quilinhos a mais, certo? Vem os pneuzinhos, certo? A beleza exterior, ela passa. Às vezes, por mais que a pessoa se cuide, e não é problema em se cuidar, desde que isso não seja um ídolo, certo? Ela pode ser acometida de uma enfermidade, né? E ficar debilitada para o resto da vida, ou mesmo, certo,
ficar como a minha mãe, né, que no caso de uma intervenção cirúrgica aconteceu uma fatalidade, está prostrada desde então. Então, relacionamentos que são construídos na base da aparência, da beleza, do calor da paixão, tendem, certo, a naufragar com o passar do tempo, certo? Exemplo, as celebridades da mídia. Fábio Júnior casou 7 vezes. 3 das esposas, atrizes. Chico Anísio, 9 filhos com 6 mulheres diferentes. Chico Anísio era um humorista, não é? Piadista. Uma vez, numa entrevista ao Jô Soares, ele falou que ia lançar um livro sobre como preservar o seu casamento. Certo? O Jô Soares falou, mas Chico, você que já casou e separou várias vezes, como é que você vai lançar um livro sobre como preservar o casamento? Ele falou, justamente por isso. Porque eu já errei tanto na vida que agora eu acho que eu finalmente descobri como é que preserva o relacionamento. E depois ele separou da mulher com a qual ele estava, naquele momento da entrevista. Era um piadista, humorista. Então, no mundo das celebridades, né, esse pessoal casa e descasa como se trocasse de roupa. É ou não é verdade? Jogador de futebol, cantor, certo? Atores de Hollywood, ou o que do Brasil. Porque a referência deles não é Cristo. E muitos dos relacionamentos deles são construídos sobre o quê? Sobre a aparência, sobre o sentimento. Quem não lembra aqui do casamento do Ronaldo, o fenômeno com a Daniele Sicarelli? Não é? Parece que casaram no castelo, acho que... Castelo do quê, gente? Foi de vidro, de cristal, lá na França. Gente, o casamento não durou 1 ano. Certo? Então, a maturidade, a masculinidade madura, certo? Ela busca desenvolver, certo, o relacionamento com a esposa baseado no amor e na autoridade de Cristo, e não na pessoa em si mesma, seja o marido ou seja o cônjuge. Outra implicação, a masculinidade madura não pressupõe superioridade, mas mobiliza as habilidades das outras pessoas, inclusive da esposa. A ênfase bíblica do papel do marido não acentua a superioridade dele em relação à esposa. Até porque, diante de Deus, homem e mulher, marido e esposa são iguais. Mas sim sua liderança em direção ao objetivo almejado, glorificar a Cristo. Não estamos dizendo que o homem não deve ser o líder, mas ele deve ser um líder que reflete a liderança de Cristo, que é uma liderança espiritual sobre o seu povo. Nenhum líder é infalível. Portanto, um bom líder, inclusive o marido no seu lar, no seu casamento, deve dialogar e considerar as ideias de sua companheira, inclusive adotá-las se forem melhores que as suas. Não é nenhum demérito, certo? Admitir que, às vezes, você, marido, está errado. Aceite que, às vezes, a mulher, certo, tem ideias ou vê caminhos que você não enxerga. Isso não vai desmerecer você se você adotar a ideia dela. Converse. Estabeleça o diálogo. Certo? O bom marido é aquele que permite o desenvolvimento das capacidades e habilidades da esposa. A mulher virtuosa de Provérbios 31 é talentosa e versátil. Ela sabe costurar, sabe administrar a casa e os negócios, é conselheira sábia e se realiza na vida conjugal e no lar. É interessante, o texto lá, né, fala que o marido, né, sugere que o marido ele é realizado, inclusive ele é valorizado entre os anciãos, entre os experientes da cidade, e que os filhos dessa mulher a louvam. Ela é uma mulher trabalhadora, ela é uma mulher que sabe lidar com os negócios, ela é uma mulher talentosa, certo? E ela se realiza como esposa e como mãe. Algo que muitas vezes, hoje em dia, é colocado como algo impossível para as famílias, para as mulheres. Diz o texto, não é? Coração do seu marido confia nela e não lhe haverá falta de lucro, ou seja, ele não terá prejuízo. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Outro aspecto importante, a masculinidade madura não tem de iniciar toda ação. O fato de você ser o cabeça,
ser o líder, certo? Segundo a vontade de Deus, não quer dizer que você deve canalizar, centralizar tudo em você, certo? E aqui é uma questão que nós, homens, temos que ter cuidado, porque às vezes nós somos centralizadores, inclusive no âmbito da vida da igreja, certo? Às vezes as coisas estão muito centralizadas no pastor, nos presbíteros, nos diáconos, quando na realidade nós somos uma família, certo? E todo mundo nesse time aqui da fé tem que participar, certo? Uns participam nos bastidores, outros participam aqui no púlpito, certo? Aparecem diante das câmeras, mas para que o pastor ou quem está ocupando o púlpito apareça, né, diante das câmeras, é necessário que haja aqueles que estão atrás das câmeras, para que a coisa funcione. Então, nós temos que saber dividir as responsabilidades. Então, a masculinidade madura não tem de iniciar toda a ação, mas sente a responsabilidade de prover um padrão geral de iniciativa. Mas o normal, certo? E o ideal é que o homem tome a iniciativa. O homem não tem que executar todo o pensar e o planejar da casa. Haverá muitas situações, a gente acabou de ler há pouco, né, a experiência da família do John Piper. Haverá muitas situações em que a esposa fará todo tipo de planejamento e ação, mas, ainda assim, há um padrão geral de iniciativa que deve ser provido pelo marido. Existem coisas, certo? Deus é muito sábio, não é? A própria compleição física do homem, certo? É para que ele seja mesmo o protetor do lar. Existem trabalhos, né, numa casa que, às vezes, até a mulher ela pode fazer, mas o ideal é que o homem faça, certo? Não apenas por uma questão de inteligência, não por uma questão de inteligência, mas porque a capacidade física dele, a autoridade dele, usando aí uma expressão, né, que já está um pouco fora de moda, né, quem deve honrar as calças é ele. Somente quando a integridade física da família está em jogo. O que a gente não pode é tolerar uma postura relapsa, negligente, omissa do homem, enquanto a mulher, certo, está ali sobrecarregada em muitas coisas e às vezes fazendo coisas que ela não gostaria de fazer, mas ela está fazendo por quê? Porque se ela não fizer, a coisa vai por água abaixo. Porque o marido está ali como um banana, como um boboca, que não assume o seu papel, que não assume a sua função. Não é o caso aqui de vocês, graças a Deus. Amém? A iniciativa de orar nas refeições, de conduzir a família à igreja, de observar o tempo devocional com o doméstico, deve ser do marido. Há um texto maravilhoso que eu tenho certeza, que nos inspira, é o de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era um homem íntegro e reto, que temia a Deus e se desviava do mal. E sucedia que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava. E, levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. E não eram poucos, se não me engano, 7 rapazes, 7 filhos e 3 filhas. Pois dizia Jó, talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Certo? O marido deve ser o sacerdote da sua casa. Estamos terminando. A masculinidade madura aceita a responsabilidade de dar a palavra final nos assuntos entre marido e mulher, mas não pressupõe usá-la em toda instância. Por vezes, certo? Existirão questões nas quais homem e mulher, marido e esposa, quero dizer, não vão chegar a um denominador comum. Biblicamente, se espera que a palavra final seja do homem. Mas não quer dizer que sempre, em toda instância, em toda situação, tem que ser assim. Mas naquelas questões fundamentais para a família, esse papel é dele. Em um bom casamento, a tomada de decisão se concentra no marido. Mas ele não deve ser um ditador e não ditator, como aparece aí. Ele valoriza o diálogo e busca a participação de sua esposa. Onde nenhum princípio bíblico está em jogo, ele pode ceder sua preferência de sua esposa. Se não implica em pecado, a decisão do marido deve predominar. Certo? Então, se está valorizando e recomendando o diálogo, a liderança espiritual, mas quando não há consenso entre eles e uma decisão tem que ser tomada, certo?
biblicamente falando, esse papel cabe ao homem. A masculinidade madura expressa sua liderança em relações sexuais românticas. Esse é um outro aspecto, uma outra dimensão da masculinidade. Ao comunicar uma aura de busca intensa e terna. A esposa quer encontrar firmeza no abraço do marido. É ou não é verdade, irmãs? E o pessoal aqui, as irmãs aqui, parece que... A esposa quer encontrar firmeza no abraço do marido. É ou não é verdade, irmãs? Sim. No vigor com que a toma em seus braços, assim como deseja sentir-se amada, não somente no momento da intimidade sexual. Certo? Os homens, em geral, não quer dizer que todos sejam assim, tendem a ser mais brutos. Perdoem a franqueza, né? O homem, em geral, ele consegue desenvolver intimidade sexual, às vezes, ou frequentemente, mesmo quando ele teve um dia de cão. A mulher, ela é uma peça de porcelana. Normalmente, certo, ela se entrega na intimidade num contexto de carinho, num contexto de confiança. Normalmente, ela funciona diferente do homem nesse aspecto. Em geral, a sensibilidade feminina é delicada. A mulher precisa estar envolvida sentimentalmente para desfrutar o prazer a dois. Os homens, nem tanto. Certo? Isso, em geral, não quer dizer que todos os homens sejam assim, todas as mulheres sejam assim. O que eu quero destacar aqui é que a masculinidade também implica, certo, em satisfazer sexualmente a sua companheira, certo? Não de forma grosseira, não conforme os filmes, certo? Ou a literatura às vezes sugere, mas encontrar o caminho que vai agradar a sua esposa. A masculinidade madura se expressa em família, ao tomar a iniciativa de disciplinar os filhos, numa ocasião em que ambos os pais estão presentes e foi quebrado um padrão familiar. Certo? Então, a criança ali, né, o filho ou filha, né, agiu de uma forma que não deve, estão presentes pai e mãe. O que a gente deve esperar? Que a mulher tome a iniciativa? Não, que o homem, né, ele seja o primeiro a dar bronca, principalmente quando envolve desrespeito ou desmerecimento, certo, da figura da mãe. A disciplina não deve ser exercida apenas pelas mulheres, que é uma tendência, né, em muitos lugares hoje no mundo. Os filhos precisam ver que o pai também se encarrega de discipliná-los, mesmo quando a mãe está presente. E, às vezes, a mãe vai ser providencial, né? Porque, dependendo do homem e dependendo do calor, né? Às vezes, a mão vai muito forte, certo? E a mulher, opa, não tanto, certo? Nenhuma mulher deveria tomar a iniciativa de disciplinar uma criança desobediente enquanto seu marido fica despreocupado como se nada estivesse acontecendo. Está claro isso, pessoal? Ok. A masculinidade madura é sensível a expressões culturais de masculinidade, de modo a se relacionar com uma mulher não de forma agressiva ou pervertida, mas com a dignidade própria de um homem. Certo? Isso significa, por exemplo, vestir-se de modo que não seja efeminado nem grosseiro e evitar adereços ou hábitos que sejam controvertidos. Certo? A mulher cristã, a mulher serva de Deus, ela está casada, não é? Ela quer que o marido dela seja visto como de fato ele é aos olhos de Deus, como um homem. E não como um molecão, e não como um menino, e não como mais um da galera, e não como aquele que se veste ou se porta, certo? Deixando dúvidas no ar se ele realmente é homem, se ele realmente cumpre a função masculina. Eu e a minha esposa já participamos, né, num contexto de igreja. Não vinha ao caso dizer onde, quando, certo? Muito menos dar muitos detalhes. E havia um irmão nosso, certo? Casado, graças a Deus bem casado, certo?
bom pai. Só que as roupas que aquele rapaz usava e as fotos que eles postavam no Facebook, rapaz, aquilo dali, chegou a um ponto que eu falei assim, eu não quero mais nem olhar, porque eu não aguento ver isso. Me dava comichão, certo? Teve uma que ele postou ao lado, sei lá de o que aquele outro rapaz era dele. Que eu falei assim, não, aqui tem alguma coisa errada. Isso aqui não é foto de homem, não. Que é a roupa. Teve um dia que ele chegou com o cabelo pintado de uma cor, Sebastião. Quando eu olhei aquilo dali, falei, misericórdia, rapaz. Então, gente, eu não estou dizendo aqui, pessoal, que é pecado colocar um brinco. Eu também acho que não é bíblico. Aro, piercing, certo? Pintar cabelo, usar calcinha muito coladinha, certo? Não vamos entrar por essa linha comportamental, porque fica difícil a gente aferir, né, qual é o limite. Agora, essas coisas, dependendo do lugar do Brasil, dependendo do país, tem um referencial masculino. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Se você chega, né, vestido com uma cor, bota uma camisa de uma cor, em alguns lugares do Brasil, certo? Ou com um brinco, ou com uma tatuagem, aí aparece uma rosinha na tatuagem. Meu amigo, até que você explique que focinho de porco não é tomada, você já foi mal interpretado. Em outras palavras, o que eu quero dizer, meus irmãos, é que não basta ser homem, tem que parecer homem. Não estou aqui dizendo para ser bruto, para ser lutador de jiu-jitsu, para ser lutador de UFC, certo? Mas você tem que zelar também pela tua imagem da tua esposa, certo? Em certos lugares do Brasil, homem de brinco, já comentei isso, piercing, cabelo comprido, colorido, gera estranheza e preconceito. Isso também implica outra decorrência, né, o desdobramento dessa ideia de que a masculinidade madura é sensível a expressões culturais de masculinidade. Isso também implica estar disposto a aprender novos modos e costumes. Às vezes sair, né? Às vezes, dependendo da nossa formação familiar, do lugar onde a gente foi criado, né? A gente foi formatado para que o homem se comporte assim e assado. E às vezes você casa com a tua esposa, vem de um contexto familiar, ou você mora em outro lugar no Brasil, né? Que você absorver, aderir a um hábito, não necessariamente deixar de ser homem. Vou ser mais claro agora. Certo? No restaurante, quem fala em nome do casal? Quem ajuda o outro a sentar-se? Quem estende a mão para cumprimentar, né? Quando chega uma pessoa, né? Aí quem abre a porta? Quem anda lá de fora lá de fora na calçada? Estas coisas mudam de cultura para cultura e segundo a conveniência de cada casal. O fato é que a masculinidade madura não tentará transmitir a ideia de que estas coisas não importam. Ao invés disso, buscará preservar padrões que expressam a natureza distintiva da masculinidade e da feminilidade. Ou seja, é preciso, certo, ser sensível. Não muito, para não ser mal interpretado, certo? Mas ser homem também não pode ser, né, um casca-grossa, um grosseirão, certo? Indiferente a certas questões, a certos aspectos culturais. Então, é preciso também ter sensibilidade. Mas não afina muito a voz, não, porque vai ficar complicado. A masculinidade madura, finalmente, reconhece que o chamado para a liderança é um chamado ao arrependimento, à humildade e também ao arriscar-se. Todos somos pescadores. Ia dizer pescadores, né? Pecadores. Alguns aqui são pescadores, né? Mas todos somos pecadores. A masculinidade, assim como a feminilidade, foi distorcida pelo pecado. Ao longo da história, devemos admitir que houve sérios abusos, omissões, passividade ou dominação dos homens em relação às mulheres. Sabemos de maridos que negligenciaram a esposa em favor da TV, do futebol, dos amigos, hoje do computador, do celular. Outros foram grosseiros e trataram suas esposas como empregadas.
Alguns, inclusive, usando supostos argumentos bíblicos. Não, é porque eu sou cabeça. Você deve ser submissa, diz a palavra de Deus. Não é por aí, não é esse o caminho. Devemos nos humilhar diante de Deus por nossas falhas. O chamado à liderança não é um chamado à nossa exaltação sobre qualquer mulher. O chamado à liderança é um chamado a ser servo, a orar como nunca oramos, a sermos mais cuidadosos com nossas palavras e gestos, a sermos disciplinados e organizados, até para poder ser responsáveis. A tomarmos tempo para falar com o esposo o que precisa ser falado. Não dá para querer colocar tudo debaixo do tapete. A pedir perdão e também a perdoar. Não é por força ou violência, mas pela via do sacrifício, do exemplo e da fidelidade. Não é fácil. Não é fácil. Mas Jesus nunca disse que seria fácil. A liderança de Jesus, que é o nosso modelo, que é a nossa referência de masculinidade, não foi militarista, ditatorial, impositiva, coercitiva ou meramente formal. Foi uma liderança espiritual, que aliava, que reunia firmeza na palavra e graça no trato com as pessoas. Em resumo, não é fácil, mas é possível, pela graça de Deus. Amém, irmãos? Conclusão. Aos homens, inclusive a esse que vos fala, né? Porque a palavra de Deus sempre é para todos nós. Maridos, vivei com elas, as suas esposas, com entendimento, dando honra à mulher como o vaso mais frágil. Aqui, essa expressão não significa que a mulher é inferior ou é frágilzinha, mas é que ela é delicada, ela é uma porcelana nobre, ela precisa ser tratada com muito cuidado. E como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Que declaração potente, hein? O que Pedro, inspirado por Deus, está dizendo é que se os maridos não tratarem as suas esposas de acordo com o padrão bíblico, Deus não escutará as orações deles. O canal espiritual, o canal de comunicação com o Senhor será bloqueado. As esposas, o que a palavra diz? Mulheres, sede submissas a vossos maridos, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra pelo procedimento de suas mulheres, considerando a vossa vida casta em temor. Eu sei que essa palavra submissão, em nosso contexto de século XXI, é uma palavra muito mal interpretada, distorcida e que às vezes gera até repulsa. Mas eu quero aqui resgatar o sentido bíblico de submissão, que é estar debaixo da mesma missão. Qual é a missão que Deus concedeu ao homem? De glorificar a Deus, de crescer, multiplicar-se, e ele não pode fazer isso sozinho, ele tem que ter esposa, por isso que é auxiliadora idônea, e sujeitar a terra, sujeitar a criação, desenvolver a cultura, o conhecimento. Essa é a missão que Deus deu ao homem. E o padrão é o amor de Cristo, do relacionamento de Cristo para com a igreja. Então, é nessa perspectiva que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, ou seja, enquanto eles estiverem na direção correta, essa submissão é abençoada por Deus. Saiu do prumo, aí as irmãs terão que orar pelos seus maridos mais ainda, buscar ajuda para que eles sejam auxiliados, ajudados para voltar ao prumo, à direção correta. Martin Lloyd Jones, um famoso pregador do século passado, menciona em um de seus livros que numa visita que ele fazia, né, a uma família da igreja dele, ele disse que a mulher era muito mais inteligente que o homem. Do ponto de vista intelectual, a esposa tinha predicados, tinha qualidades. Colocando aqui, ele não diz isso, tá bom? Eu que estou aqui traduzindo a ideia. Colocava o marido, deixava no chinelo, né? Só que aí vinha a parte interessante do comentário dele. Toda a inteligência e capacidade daquela mulher, ela se portava de uma maneira, certo? Que no relacionamento deles, ela servia de suporte para ajudá-lo a ser o líder na casa. Ou seja, o brilhantismo, a capacidade dela, não ofuscava o marido, ela colocava aquilo, por entender que era o padrão bíblico, né?
à disposição para ajudar, ser suporte e fazer com que o marido pudesse ter melhores condições de cumprir o papel dele no lar. E aos jovens, certo? Que nos escutam nesse momento. A palavra de Deus diz: filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Obedeçam aos vossos pais no Senhor e casem-se bem. Biblicamente, casar bem é casar no Senhor, certo? Mais importante do que esperar a pessoa certa é ser a pessoa certa. É ser um jovem temente a Deus, depender do Senhor também nessa área, né? Do relacionamento. Espere o tempo de Deus na sua vida. Não dê um passo precipitado. Não fuja do padrão bíblico, certo? O Senhor tem o melhor para o seu povo, sempre no marco da sua vontade. Então, aos jovens, obedeçam seus pais, ajudem os seus pais a cumprir, né, o referencial bíblico de relacionamento e, certo, sejam muito sábios para formar uma família temente a Deus. Então, muito cuidado com as escolhas de vocês. Que Deus nos abençoe.